pessoal, vamos só fazer um teste com a nossa convidada antes de entrar, falta alguns minutinhos. Eu preciso que ela entre aqui, né? Ela nunca entrou, então vamos fazer esse teste. E a gente já volta a entrar ao vivo às 4 horas, como combinado de sempre. Acho que ela já entrou, já entrou. Tá entrando a nossa convidada. Tarará, 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 tarará. Tararam, tararam, tararam. Vamos ver se ela vai aceitar esse convite. Jani, aceita o convite aí que eu te mandei, só não sei onde aparece, porque eu nunca fui convidada numa live, eu sempre convidei alguém. Mas eu tô aguardando a tua resposta pra gente fazer o teste. Deve ter alguma coisa aparecendo aí pra ti. Pra tu aceitar. Oi, Xana. Oi, mãe. Tá todo mundo me ouvindo? Conexão boa? Faz um joinha aí pra gente ver se o teste da conexão tá boa. Tô só esperando a nossa convidada aceitar o convite. Tainá, nossa vizinha. LED, boa tarde. Tá todo mundo escutando? A Jane não pôde participar. A Jane não tá conseguindo dar o ok lá. Vamos ver se eu convido ela de novo aqui. Ela deve estar com dificuldade. Ela saiu. Vamos ver se ela tá falando aqui comigo no WhatsApp. Vamos ver aqui. Ela deu oi lá, mas ela não entrou. Tá aqui ela. Vamos convidar ela de novo para ver se ela aceita. É isso mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Já estamos quase no horário. Acho que a gente vai fazer o teste e já vamos entrar logo já. Se ela entrar, se der tudo certo. Sabrina. Olá! Tá entrando. Olá, precisei pedir ajuda para os universitários. Sem problema, sem problema. Vamos fazer uns testes aqui e aí, se tiver tudo certo, a gente já começa. Tá me escutando bem, Jane? Tô sim. E tu tá me vendo bem? Eu vou colocar os fones para ficar mais fácil. Isso, é melhor porque a gente fica mais focada aqui. Exato. Parece que a tua câmera tá tremendo um pouco, eu não sei se tá meio É porque instável. ela tá à mão. Eu já vou acertar ela, só um momento. Coloca ela num livro, alguma coisinha, e a gente já começa, não tem problema. Já tá Enquanto isso, eu vou dando uma introdução aqui, que a gente já tá no horário, o pessoal já tá entrando, que a gente não perde quem já entrou. Então, para quem essa não conhece... posição aqui fica ruim? tem que ser o contrário. A gente se tem que ser o contrário? Tem que ser em pé. Já vou acertar. Vai acertando aí, não tem problema. Para quem não conhece, então, o projeto para uma maternidade mais leve é um projeto novo pessoal meu, que é sempre trazer profissionais para a gente conversar sobre a área da maternidade, vasta área da maternidade. E a gente começou esse processo como um desafio aqui, porque eu tinha muita vergonha das câmeras, por mais que seja jornalista, né, Jane? Eu fugia a faculdade inteira disso, porque eu tinha muita vergonha. Sempre fazia radialismo, assessoria de imprensa, sempre fugi. A nossa primeira live começou dia 27/6 sobre a amamentação, então a gente trouxe vários assuntos já todos os sábados, sem nenhuma pausa. A gente está conseguindo ter bastantes assuntos e convidados que topam com a gente, né, para conversar sobre esses assuntos. E hoje, uma live muito especial com a nossa querida Jane Bulsing, amiga, psicopedagoga, estreando nas lives do Instagram, né, Jane? Boa tarde. Pois é, Instagram para mim é uma ferramenta 100% nova. Ótimo, já vamos quebrar esse tabu aí. Dá oi para todo mundo que está entrando, agradecer a presença de todo mundo, que essa é uma hora que voa, seja de muita troca e de tirar muitas dúvidas, né? De muitas mães que às vezes ficam ali na onça, como a gente fala na Marinha, né, Jane? Sem saber o que fazer. Com certeza. Então, só para guiar, a gente tem umas perguntas, mas as pessoas também podem interagir aí a qualquer momento, mandar perguntas. Quem não sabe, o Instagram já é assim, ó, ali embaixo tem um aviãozinho de papel, que a pessoa encaminha essa live para outra pessoa, porque às vezes elas não são nossas seguidoras, então não estão enxergando, né? E tem os corações ali do lado, que também faz alcançar mais pessoas. Então, quanto mais corações, apertem aí. Ó, a LED está presente aí na nossa live, disse que não podia perder.
Quanto mais corações, Coisa mais boa. pessoas vão ser alcançadas. Depois essa live também fica gravada ali no feed, porque às vezes é difícil a questão do horário, né? Mas eu sempre Sim. saliento que a live é maravilhosa porque tem a troca instantânea ali. Na gravação, às vezes, tu não consegue tirar a tua dúvida. Então, vamos começar aqui devagarinho, explicando sobre esse projeto. Já expliquei um pouquinho, né? Sou jornalista, sou mãe de 2 meninas, então por isso também essa... Como é que eu posso dizer? Sensibilidade com o tema, né? Porque a gente, às vezes, tem dificuldade, não sabe com quem trocar essas informações. E a ferramenta da live começou muito na quarentena. Acredito, pelo menos, está me ajudando muito em muitos assuntos que eu tenho buscado. E a minha ideia também era facilitar e trazer essa informação para outras mães numa maneira mais fácil. Porque, às vezes, só lendo a gente não compreende. Ou, às vezes, até vergonha de conversar sobre esse assunto, né? Então, acho que ficou de uma forma bem leve. Eu, como jornalista, acabo puxando para minha sardinha e vou tentar mediar nosso papo aqui, porque eu não tenho autoridade no assunto, então a gente convida pessoas para conversar sobre diversos temas. E eu começo a falar, estou correndo um pouco porque passa voando, depois não dá tempo para nossas perguntas. Eu começo a falar de uns dados assim, que eu colhi, que em 2018, 29% da população brasileira já era, né, naquela época, analfabetos funcionais. Até trouxe um dado para dar um contexto, mas, na verdade, o nosso foco do nosso papo seria o processo mesmo da alfabetização. Processo de E não o alfabetização. número, né, Exato. propriamente dito. Era só Exato. para soltar Mas um isso é número bem lá. interessante, porque, na realidade, isso tudo passa por um processo equivocado que ocorreu lá atrás. Com certeza, que já começou, digamos que errado, né? Então, se a gente Exato. conseguir conscientizar, né, deixar as mães e os filhos mais tranquilos de um dos processos, né, que é muito importante, que seria o da alfabetização no inicinho, né, da vida escolar, eu acho que esse número já muda bastante. Então, eu queria agradecer pelo convite, pela disponibilidade. Estou muito feliz da gente começar essa live hoje de tarde. Muito Tudo obrigada contigo. pelo convite. Eu que agradeço. Jane, tu tem quanto tempo já de psicopedagoga? Eu acabei não te perguntando. Bom, o que acontece? Eu comecei a trabalhar com criança efetivamente, tá? Eu sou do tempo do magistério, gente. Então, assim, ó, Sim. eu fiz todo o processo. Eu fiz o magistério, aí eu fiz a pedagogia, trabalhei alguns anos como pedagoga. Depois foi que eu fui fazer a psicopedagogia. Como psicopedagoga, eu tenho 7 anos, tá? Como pedagoga, eu tenho aí aproximadamente 12 anos, vamos colocar assim, né? Como Sim, sim. professora, eu já estou na área há aproximadamente 15 anos. Muito Só legal. que, independente do tempo, tá? Eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito de buscar saber o porquê acontece determinada coisa. Por que que aquela criança não aprende? Então, eu acabei entrando num processo de seleção que ocorreu na cidade onde eu morava, Araruama, Rio de Janeiro, que veio com uma proposta nova chamada GEMPA. E o GEMPA, qual era o objetivo real do GEMPA? Era fazer a correção de fluxo. A correção de fluxo nada mais é do que você pegar aquela criança que não está alfabetizada, que já tem ali 12, 13, 14 anos, ou seja, já passou há bastante tempo pelo processo, já jubilou em algumas séries, né? E ainda assim não conseguiu aprender a ler e escrever. Aí quando eu falo ler e escrever, de uma maneira correta, tá? Sabendo o que está lendo e dando verdadeiramente luz ao que está escrevendo. Né? Isso é muito importante. Você saber o que está lendo e saber escrever. Bom, então eu entrei para o GEMPA, participei de todo o processo seletivo, consegui trabalhar com eles e nós fazíamos a alfabetização dessas crianças. Foi onde eu me apaixonei pelo tema. Foi aí que eu descobri que realmente a alfabetização depende de uma série de fatores, tá? Tanto da criança ou do jovem, do adulto, que seja do idoso, já fiz alfabetização de idoso também, quanto do outro lado, da pessoa, quer dizer, do docente e do discente. Isso é muito importante, os dois lados estarem empenhados em verdadeiramente aprender e apresentar como aprender de maneira mais fácil. E alinhados também, né, Jane? Porque nós alinhados, ela tratar de um jeito, né? E em casa o pai brigar e, né, e fazer com que essa criança se sinta segura. Exatamente, né, exatamente. A gente tem que ter todo o embasamento, a gente tem que ter uma condição, tá?
tá? Não só na escola, mas também em casa. O familiar é muito importante nesse processo, né? Se ele souber como lidar, com certeza essa passagem, esse período vai acontecer de maneira muito mais suave para a criança e a coisa vai ter muito mais significância para ela. Sim, porque tudo também é na infância, né? A gente lê muito, eu tenho lido muito sobre traumas e crianças na infância. Então, se o primeiro processo já for com trauma, né? Coitada dessa criança para carregar essa vida escolar, né? Exatamente. E levando em consideração que hoje o que ocorre é tanto os pais quanto as crianças estão tendo vidas muito atribuladas, né? Hoje tem crianças que têm agendas mais lotadas que adultos. Então, assim, ó, qual o tempo que aquela criança tem para ser verdadeiramente criança? Essa é a questão. Ali, né? O tempo do ócio, o tempo do criar, o tempo do imaginar, aquela coisa de pegar uma folhinha de papel, transformar num aviãozinho e sair jogando. Parece uma coisa boba, mas ali ele trabalhou uma série de coisas. Ele trabalhou com motricidade fina no momento que ele fez o aviãozinho. Ele teve que usar da criatividade porque ele teve que pegar e imaginar como seria o processo da dobradura, né? E ele trabalhou com o lúdico também, porque ele teve que imaginar todo um contexto para fazer aquele aviãozinho, e o aviãozinho vai para o espaço, o aviãozinho entra no mar, e o aviãozinho... E toda vamos botar assim, esse cenário que é montado no imaginário da criança faz com que ele cresça, com que ele amadureça. É brincando, porque brincar é um treino para a vida. Tem muita gente que pensa, a criança está só brincando. Não, ela está treinando, ela está experimentando a vida adulta. Sim, então, a brincadeira tem um significado muito grande no crescimento da criança. Tanto os pais quanto até a escola, quando a gente botou a Martina, a professora falava muito disso, que ia seguir o conteúdo, só que se fosse um assunto levado para a sala de aula muito falado, que ela ia explorar aquele assunto. Então, aproveita esse aviãozinho, né? Aproveita a quarentena e faz uma história com o teu filho, né? Troca, aproveita esse momento, explora aquele momento ali que faça render muito mais frutos, né? Exatamente. E tem um filme, me lembrei agora, que eu ainda li esses dias, já tinha visto, mas me lembrei. O próprio filme do Toy Story, o último, né? Não sei se tu viu. A criança construindo na sala de aula, tu vê nas primeiras cenas. Um dos bonecos, a professora deu material reciclado e o boneco era um garfo. Depois, se achar a foto, até vou botar numa postagem. E aí ela botou olhinho, botou cabelinho. E aí, claro, como era filme, né? Virou animação, virou companheiro pro filme todo, o garfinho. Lindo, assim. Exatamente, exatamente. E às vezes é o melhor amigo, viu, gente? Ah, sim, porque às vezes tem a falta, né, de alguém presencial, aquela fase da criança no imaginário, né? É muito isso. E olha, eu falo que às vezes essa situação acontece até com adultos, tá? Quem não se lembra do filme O Náufrago? Ah, sim. Ótimo. Né? E que ele pegou aquela bola, eu esqueci o nome da bola. Ele deu um nome para a bola. E ele virou. Ele precisava de uma referência. Ele precisava de uma referência de alguém. Nem que seja um objeto inanimado, ao lado dele. Sim, então a criança, a mesma coisa. E isso acontece com frequência. E é bom, né? Aproveitar e já fazer esse gancho aí. Então, agora, depois dessa apresentação, assim, uma introdução ótima. Wilson, a Laura lembrou a gente aqui. Companheiro dele, a bola. Wilson, ótimo, Laura, valeu. Tem muitos filmes, né? Depois até, se a gente puder incluir lá no final dicas de filmes, a gente vai conversando sobre isso. Porque o filme traz muito essa facilidade de entender, porque às vezes a mãe não tem tempo para ler o livro, mas vê o filme com o filho até, né? Essas dicas. É verdade. Então, vamos começar pela alfabetização. Depois dessa apresentação ótima da Jane. O que é ser alfabetizado nos dias de hoje, em termos de conceito e de prática? Assim? O que é considerado uma criança alfabetizada? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que ter noção do que é o processo de alfabetização. O processo de alfabetização, ele é igual para o adulto e para a criança, tá? Ele não difere. Assim, quando a gente pega uma criança e começa a introduzi-la no mundo da leitura e da escrita, tá? Aquela criança, ela não tem noção nenhuma. Ela, de repente, vai ter alguma ideia ali de rótulo, leitura de rótulo, porque ela começa a fazer a leitura de mundo primeiro. Ela vai ler o rótulo, porque ela vai saber, vamos supor aqui, fazer um merchan aqui, né? O Toddy, por exemplo. Ah, eu quero Toddy, porque ele já memorizou que aquela embalagem, aquele rótulo ali, sabão de
em pó homo. Essas marcas, Que é o dia a a dia boneca dela que ela tal. tá enxergando, né? É a Exato. leitura Isso que não ela deixa de faz. ser uma leitura, tá? Sim, Isso sim. não deixa de ser uma leitura. Então, ela começa a ler nesse processo, tá bem? Que é a leitura de mundo, não é aquela leitura acadêmica, tá? Sim, sim. Então, É a ela começou a interpretação ler. dela, né? Os primeiros É a contatos. interpretação dela. E aí, o que ocorre? A criança entra para a escola, tá? E o professor, a professora, vai começar a apresentar ali o nosso alfabeto, né? De A a Z, e cada letrinha tem um som. Então, ela vai ter que se dar conta de 3 coisas: da forma da letra, do nome da letra e do som da letra, tá? Ótimo. Vamos pegar aqui a letra F. A letra F, ela tem vários formatos, se for maiúscula, minúscula, caixa alta, caixa baixa, letras de imprensa, enfim, né? Então, a letra F, ela tem um formato. Ela tem um nome, que é F. E ela tem um som, que é o F. Ok? Como Sim. o C, que é o Q, como o D, que é o D. Então, a criança ela vai ter que aprender 3 coisas. Ela vai ter que aprender a letra, a forma, o nome e o som que a letrinha faz. Isso de todas as letras, tá? Vai Inclusive as assimilando, né? estrangeiras. E vai assimilando. Com o tempo, ela vai ligando uma letra a outra, um som ao outro, e vai percebendo que dali saem os sons novos. E esse processo a gente chama assim, ó. Quando a criança começa a ter contato com esse mundo, ela vai criando hipóteses, tá? O nome disso é psicogênese da escrita e da leitura. Essa Sim. psicogênese envolve as hipóteses, tá? Que a criança faz ao longo do contato que ela vai tendo, tá? Com a escrita e a leitura. Então, no início, ela não tem noção nenhuma. A gente fala que ela é pré-silábica. Ou seja, se você pedir para que ela escreva escreva a palavra casa, tá arriscado ela simplesmente pegar e desenhar uma casa. Sim. E outra, quando a gente fala criança, eu vou falar indivíduo, porque o adulto funciona dessa forma. O adulto não alfabetizado também vai fazer essa mesma hipótese. E isso que é fantástico, porque aí a gente não está lidando com um ser que tem pouca experiência, vamos colocar assim. E o tratamento é o Todos mesmo, vão agir né? da O mesma forma. procedimento é o mesmo. É do ser humano. Ele vai aprender dessa forma. Então, ele vai escrever a palavra casa. Ele não vai escrever a palavra casa, ele vai fazer simplesmente um desenho. Certo? Sim. Então, aí a professora vai mostrando umas coisas. Então, ele vai começar a se dar conta de que cada vez que ele abre a boca, ele já conhece algumas letras, alguns sons, que cada vez que ele abre a boca, dali sai um som. Então, ele vai falar, opa, cada vez que eu abro a boca, sai um som, sai uma letra. Cada letra não tem um som? É o F. Então, ele vai imaginar que cada vez que ele abre a boca, sai uma letrinha. Vamos supor aqui, ó. Eu vou fazer aqui um desenho, rapidamente. Aí, ó. Aí ele vai pegar, vai fazer mais ou menos assim, ó. Vai sair espelhado, mas aí dá para ter uma ideia. Casa. E não okay? está errado, não está errado. É porque ele está no processo. É o processo. Sim. Então, a gente não pode falar que está errado, ó. Casa. Porque cada vez que ele abre a boca, saiu uma letrinha. Lá na frente, ele começa a criar outras hipóteses. Peraí, mas quando eu abro a minha boca, não pode sair só uma letrinha, pode sair uma ou mais, né? Bom, pode sair até 4 letras, como, por exemplo, a palavra, o fonema lhan, né? L-H-A-N, lhan, né? E surge um som diferente, né? Do L, do H que não tem som, né? Do A e do M, que é o M, juntando tudo dá lhan. Ok? Então, a criança começa a perceber, tá, que ela pode sim colocar para fora mais letrinhas no momento que ela emite o som. Só que ela ainda fica em dúvida. Então, vamos supor que ela passe a escrever assim, ó. Ela fica numa dúvida, ó, K. Sim. E vai completando. Certo? Então, a gente fala que ela está na hipótese. Bom, na de cima, ela estava na hipótese silábica e agora ela está na hipótese silábica alfabética, ou seja, ela está no meio do caminho, ela já sabe como que funciona aquele processo, mas ainda não domina verdadeiramente aquele processo, a escrita e a leitura. Até que ela chega numa hora que ela começa a
fazer o uso mais adequado da língua portuguesa, da norma culta da escrita e da leitura. Então, ela passa a escrever assim, ó, casa com K. escreve, né? Só que ainda comete alguns equívocos, porque ela ainda não tem a norma culta. Mas ali a gente pode dizer que ela já lê e escreve. Ela não tem ainda a norma culta. Então, a criança, quando está na fase alfabética, tá? Ela já está alfabetizada, ou seja, ela domina o processo de escrita e da leitura. O que lhe falta? A norma culta. Ou seja, como a gente escreve corretamente aquela palavra. Então, no final, ela vai passar a escrever casa. Casa certinho. E aí vai praticando, certo? né? Cada palavra tem uma mesma Exatamente. Som, várias palavras, e vai agregando no vocabulário dela. Isso, exatamente. Então, por exemplo, tem fonemas, inclusive, que acabam pegando muito pelo pé da criança, no pé da criança, por exemplo, o T. O telefone, é muito comum a criança colocar só o T. Só o T por causa do som. E telefone, porque o T já faz o T sozinho. Então, por que eu vou botar o E? Eu já tenho o som que eu quero. Ou senão Aí muitos podem pensar, mas está errado. Gente, pensa o quanto essa criança pensou, idealizou, para chegar a esse som. É que nem o H, né? Eu já vi criança escrevendo a galinha, H, linha, querendo escrever a galinha. A galinha, que tem H, né? Ou hospital sem H, né? Do som, exato. Né? Então, assim, ó, então, por isso que a gente fala que é um processo. E esse processo, ele pode durar 3 anos. Tá? Porque você vai tendo contato bem devagarinho com todo esse mundo novo para a criança, certo? Uns rapidamente entendem como que funciona, porque não é só uma questão de aprendizado, é entender como funciona. Às vezes ele tem de memória todas as letras, todos os sons, mas não sabe como funciona efetivamente esse mundo. Como se a ficha não tivesse caído, né? Ele tem todas as informações. A gente chama de stand-by, a gente chama de insight. Ainda não rolou o insight, que é o famoso estalo. Exato. Porque depois que começa, vai, né, Jane? Exato. É assim que funciona. Aí pronto, aí vai. Geralmente aí deslancha. É isso mesmo, né? É isso, né? É um insight, é o estalo. Então, quando rola o estalo, foi porque ele se deu conta de que tudo que ele aprendeu, ele entendeu como que funciona. E que tá fazendo sentido. Então, tem criança que tem todo o alfabeto memorizado, tem criança que tem todos os fonemas memorizados, mas ele ainda não entendeu esse processo. E, às vezes, leva mais tempo. Sim. Até 3 anos. Então, a gente acredita que até o final do 3º ano, a gente ainda deve... Teoricamente, é por isso também que a criança não pode rodar de ano? Exatamente, exatamente. Até o 3º Só ano que acontece um grande problema nesse processo. O que acontece? Professores que lidam com alunos de 1º, 2º e 3º ano têm que ter em mente que ele não pode fazer somente um projeto de aula. Ele tem que fazer ali o plano de aula, ele tem que adequar a todas as crianças que ela tem em sala de aula. Certo? Então, eu não posso simplesmente seguir um cronograma. Eu tenho que entender que dentro daquele tema, eu tenho que fazer atividades para crianças que ainda são silábicas, alfabéticas e que já são alfabéticas. Já conhecendo os primeiros dias de aula, qual o nível ali de aprendizagem deles para poder tocar. Para isso, tem uma coisa chamada diagnóstico. A gente tem que fazer o diagnóstico da nossa turma, no 1º, no 2º e no 3º ano, para saber em que nível que a criança está e dar uma atividade adequada ao nível dela. Para quê? Para que ela não fique aquém das atividades e que ela possa acompanhar tudo aquilo que está sendo feito em sala de aula, tá? E, em algum momento, rolar o estalo. Aí vai mais um conquistando certo? Aquela... Certo? A conexão acho que está um pouquinho ruim. Tá me escutando, Jane? Alô, 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 Jane? Alô, acho que tinha caído. Voltou, né? Sim, é isso. Vou dar uma lida aqui do pessoal que está interagindo. A RV Siqueira. Bom assistir a senhora, professora Jane Lucy. Sou sua aluna da pós. É que às vezes o nome do perfil não tem como ver o nome da pessoa, mas ela acenou ali. Agradecer as pessoas também que estão entrando. O Edgar falou que quando começou a escrever,
ele usava as duas mãos. Com a direita, eu aprendi que era da esquerda para a direita, que com a esquerda ele achava que era da direita para a esquerda. Confusão na cabeça dessa criança. Ah, pensa na situação. Escrevi ao contrário. É, complicado. Mas é isso aí. Aí até o terceiro ano a criança, teoricamente, não tem jeito, né, Jane? Vai ter que aprender a ler. Depois vai ter que aprender. Exatamente. Até ali tá tendo uma dificuldade extra, né? Aí a gente vai ter que dar um sinal amarelo. Uhum. Até então estamos no verdinho, sinalzinho verdinho, sem problema nenhum, tá? Ainda está dentro do processo e está no tempo. Uma vez, eu vou contar uma história aqui para vocês, tá? Eu atendi uma criança que eu vi assim, ó, uma criança plena. Você olhava, tinha um TDAHzinho ali, tranquilo, mas extremamente inteligente, criativa, uma oralidade fantástica e tal, mas não conseguia acompanhar o processo, entrar no mundo da escrita e da leitura, certo? Sim. O que aconteceu? E nisso, assim, a avó era cuidadora dessa criança, né? Tinha uma mãe presente, família presente, mas a avó que era cuidadora, que levava, então era com ela que eu conversava muito, né? Quando eu atendia eles no consultório. Bom, ela uma vez me perguntou assim, mas por que tia Jane? Porque as crianças chamam de tia, os familiares acabam chamando também, né? Mas por que tia Jane? Por que aconteceu? O que acontece com ele? Aí eu me lembro que nós estávamos assim com um arranjo de flores amarela, que foi em setembro, no mês de setembro, por conta do setembro amarelo, que é o mês que o combate ao suicídio. Então, era uma flor que tinha assim vários pendentes. Então tinha um que ainda estava em botão no mesmo galho, tá? Tinha um que ainda tinha um botão, tinha outro que a flor estava mais ou menos aberta e outra flor já estava assim bem aberta, linda, maravilhosa, majestosa. Aí me deu aquela coisa, peguei aquele ramo, todos vindo do mesmo caule, tá? Aí mostrei para ela, eu falei assim, olha só, vozinha, a natureza é perfeita. Pensa assim, olha só, pensa bem. Esse ramo de flor aqui, tá? Ele tem aqui, ó, vários botões, vários meio abertos e uns já bem abertos. E estão vindo do mesmo caule. Por quê? Porque cada uma aqui, ó, tem o seu tempo para desabrochar. Se isso aqui que está vindo do mesmo caule está desabrochando a seu tempo, ao tempo que a natureza determina, ou seja, que a biologia dele determina, por que todas as crianças têm que aprender a ler e escrever juntos? Ela também tem o seu tempo. Sim. Porque aí tem uma série de fatores que a gente pode pegar. Fator emocional, fator socioeconômico, fator emocional, sim, fator socioeconômico, familiar. Tem uma série de coisas. As famílias são diferentes. Os tempos, as realidades, as dinâmicas familiares são diferentes. Então, cada criança vai reagir de uma maneira ao mundo que está aí fora. E aquilo que o mundo apresenta. Enxergar isso, né? A escrita e a leitura. Sim, e a gente tem que estar atenta, né? Se algum sinal, exato, procurar já. O que a família pode fazer? Estimular, ter paciência, ser bastante carinhoso, ser bastante ouvinte da criança, tá? Ajudar não significa forçar, tá? Sim, sim. Estimular no sentido de comprar revistinha, veja qual o tema que a criança mais gosta. Tem criança que adora o Digimon, o Pokémon, compra bastante revistinha, não só a cartinha, compra revistinha. Né? Para que ela, de alguma forma, se veja obrigado a ler para compreender aquilo que está ali. Isso é uma maneira bem bacana de estimular a escrita e a leitura no processo de alfabetização. Porque é uma coisa deles, né? Tu não vai trazer algo do adulto, né? Exatamente, tem que ser prazeroso. Né? Fica mais fácil, de repente ali tem que ser prazeroso. Vontade de ler e vou ver. Ó, Felícia Júnior aqui, ó, pessoal de Moçambique, Jane, já tá aqui agradecendo aqui por tudo que, olá, meu povo. Acho que aprendeu contigo aí. A Jane passou uma temporada lá e o pessoal já tá entrando aqui, ó. Pois é, a gente está fazendo uma live aqui, gente, internacional também, viu? Tá o pessoal de Moçambique está presente. Coisa boa. Saudade dessa terra linda.
Vai ter que voltar depois, hein, Jane, para matar a saudade. Volto. Eu deixei um projeto lá andando e eu preciso voltar. Eu tenho que fechar esse Com projeto. certeza. Né? Eu trabalhei na instituição chamada Racumana. E lá eu deixei uma sementinha plantada e eu quero ver o que essa sementinha, o que germinou dessa sementinha. Voltar para ver os resultados. É. Fabrina, parabéns, Jane. Você é um sucesso, te admiro muito. Kel também. Infelizmente, muitos professores não enxergam que cada criança tem o seu tempo. Às vezes nessa loucura, né? Uma sala de aula com 30, 40 alunos, né, Jane? É verdade. Conteúdo sendo cobrado. Também o Edgar falou que a forma de alimentação também influencia bastante. Uma criança que não se alimenta de forma plena e correta, o aprendizado fica muito prejudicado. Estava falando nisso, né, Jane? Conforme também a renda, prejudica, né, bastante. Atrapalha muito também. Exato. Vamos pular para a segunda, porque olha como voa, já são 4h30, a gente só tem meia hora. Isso, é muito rápido. Qual a importância, então, tu falou um pouquinho, né? Mas só para a gente completar a importância do processo de alfabetização para o conhecimento dos pais. O que os pais têm que ficar antenados, né? Para poder ajudar. Meu filho não está lendo, né? Ó, já falou dos 3 anos, que é importante. Isso. A criança entrou no primeiro ano, então ela vai começar ali realmente ter contato, a ser cobrado, tá? A questão da escrita e da leitura. Passou pelo segundo ano, ainda não. Terceiro ano, ainda não. E aí, chegou o final do terceiro ano, a gente vai ter que ver duas coisas. O problema, tá? Aí, o problema, aspas, a dificuldade tá vindo do processo que estão oferecendo para a criança, ou da criança que tem alguma deficiência, alguma dificuldade aí nesse meio de caminho, e por isso ela não está conseguindo alcançar o que está sendo apresentado para ela. Então a gente tem que ter em mente as duas coisas. A gente não pode simplesmente pegar e rotular a criança. Essa criança tem problema e pronto. Não. Nós temos que ver os dois lados. Ou rotular a escola. A escola que não é boa, vou trocar, não quero mais. Exatamente. A gente tem que fazer os dois lados. Tem que ser muito crítico em relação aos dois lados. Conversar com o professor, conversar com o coordenador, com o coordenador de escola, né? Com a pedagoga que assiste a criança ali. Bom, na maioria das vezes o que acontece? A criança é encaminhada para uma psicopedagoga, para uma neuropsicopedagoga, e ali ela vai fazer... Acho que os 3 anos já é o limite, né? Antes dos 3 anos já vai começar esse acompanhamento, né? Exatamente. Tá ali na metade do terceiro ano, ainda não rolou, aí o ideal é já começar a ligar o sinalzinho amarelo, tá? E já começar a conversar com a escola, procurar alguém que faça, tá? Um diagnóstico. Porque aí, esse profissional, ele vai fazer o diagnóstico verdadeiro. Ele vai buscar saber se o problema é o processo, se o problema é a criança. Se for o processo... Não tem nada a ver com o processo também, né? Exato. Às vezes é a criança mesmo que está com problema familiar, alguma coisa que não consegue assimilar e não entra, né? Exatamente. A gente tem vários motivos aí. Eu posso explanar em uma série. Uma delas é a dislexia, tá? Que é a dificuldade que a criança tem de escrever e ler, tá? Então, isso é um transtorno. A dislexia é um transtorno e que acomete, na maioria das vezes, meninos, tá? É hereditário. Eu já ia perguntar se é hereditário. Trancou mais um pouquinho. Deve estar voltando daqui a pouco a Jane. Oi, Jane. Eu não sei se o local que tu tá, se o sinal da internet de repente está oscilando. Mas vamos lá. Pode falar. Tu falou que geralmente é em meninos. Exatamente. Tá? E é hereditário. Na maioria das vezes é acometido o gênero masculino. Bom, vamos lá. Então, chegamos ali ao terceiro ano, a criança não consegue ler e escrever ainda, ou então está muito aquém do que deveria. Aí procura-se um profissional, um neuropsicopedagogo, um psicopedagogo, para que ele faça o diagnóstico. Então, esse profissional ele vai fazendo uma série de testes, né, e vai conversar com o colégio, vai ver qual é a metodologia que está sendo empregada no processo de alfabetização daquela criança. Se necessário for, pode-se fazer uma adequação. Se necessário for, pode-se mudar de colégio, buscar um colégio que fale a língua da criança, que a criança entende. E isso não significa que aquele colégio é ruim. É porque cada colégio tem um método, cada colégio tem uma fundamentação teórica. Só que não somos todos iguais. O remédio que funciona para mim pode não funcionar para você e vice-versa. Então, o que a gente vai buscar? Um remédio, exato, um remédio que atenda à necessidade daquele indivíduo.
ok? E pode ser que aquele colégio não atenda a necessidade daquele indivíduo. Ah, todos se alfabetizaram, ele não. O problema é dele? Não necessariamente. Pode ser o processo. O colégio é ruim? Não. Só não alcançou aquela criança que precisa de uma metodologia diferente. Então, vamos atrás desse método. Se for da criança, aí a gente vai ter que pegar e fazer uma intervenção, né? Ah, descobrimos qual é a dificuldade que a criança tem. É um transtorno, é uma síndrome, ou é só mesmo a dificuldade de aprendizagem? Pode ser, né? Amadurecimento, né? Oi? Amadurecimento, às vezes, né? Muitas mães... Processo de maturação tardia. Eu não vejo pode meu ser. filho maduro ainda. Exatamente, um processo de maturação tardia. Tanto que, isso é bem importante falar, o diagnóstico fechado para você dizer assim, ó, fulaninho é dislexo. Ele precisa estar com 10 anos. Antes disso, não se fecha diagnóstico de dislexia, porque pode ser uma alfabetização tardia, uma maturação tardia. Então, qualquer coisa que eu diga antes desse período, tá? Eu vou estar sendo equivocada, tá? Eu vou estar passando uma coisa que não é real para aquela família. E rotular uma criança desnecessariamente. Isso é o mais importante que se deve ter em mente, tá? Então, descobrimos então que a criança tem uma síndrome, um transtorno, ou então somente uma dificuldade de aprendizagem verdadeiramente, o que a gente faz? Entra com todo um processo de intervenção, tá? Para adequar aquela situação. Na maioria das vezes, tá? Funciona e funciona muito bem. A criança se entende com a escola, fica uma criança plena dentro da sua sala de aula. Participante, ouvinte. Sim, começa a se interessar, vai aprendendo. Capaz, autônomo, que é tudo isso que a gente quer que a criança seja dentro da sala de aula. Sim, que deslanche, que tem essa confiança nela mesma, que está aprendendo, que não ficou para trás, né? Que os coleguinhas foram, não foi. Então, dá para se dizer, no primeiro ano ainda, Jane, se os pais já conseguiram identificar, comparando... Eu sei que não se deve comparar com os outros coleguinhas, né? Mas vendo, de repente, a professora vindo conversar, que é ele ou mais um ou dois ali que não estão conseguindo, quanto mais cedo procurar uma ajuda extra escola, né, de profissionais, melhor. Exatamente. Mas assim, ó, eu digo que até o segundo ano deve se esperar. Sim. Terceiro ano seria o ideal. Exatamente. Sim. Exatamente. Na pior das hipóteses, colocar assim, ó, um reforço escolar, mas alguém que tenha paciência, alguém que tenha um método legal, alguém que seja formado, não aquela tia que passou a vida inteira, não sei, ensinando de qualquer forma. Tem que ser um profissional, gente. E aquele ensino porque é a cabeça do nosso filho que está em mente, porque agora que está em jogo. Né? O processo também da alfabetização já está mais moderno, né? Já mudou. Da minha para a Martina, por exemplo, já está diferente. Exatamente. Então, tem que ser uma tia ali, um familiar que saiba, né? Exatamente. Para não ensinar e não confundir a cabeça da criança. Até entrando, eu vou até pular uma pergunta aqui que eu tinha e vou pular para uma que está bem aqui dessa que a gente está falando. A Martina estando no primeiro ano, a gente tem um grupo de mães ali do colégio dela, né? E é normal a gente questionar se esse ano está sendo válido, porque as aulas online não é a mesma coisa da presencial. E algumas mães comentaram, não, eu já avisei para a escola que eu quero que meu filho repita o primeiro ano. Porque eu sei que ele tá diferente da turma, ele não está com vontade de assistir as aulas online. E eu ainda comentei, né? Não sabendo dos 3 anos, ainda comentei. Tu falou no forçar também, né? Não forço a Martina, mas eu tento estimular ela ao máximo para ela participar, porque por mais que a aula online não seja a mesma coisa, ela está aprendendo alguma coisa, ela está convivendo com os colegas, ela está fazendo aula de música, né? E como tu falou, dá mais um ano para essa criança, de repente no segundo ano deslancha. Então eu não vejo necessidade de repetir o primeiro ano. Não vejo mesmo. Ainda mais com a tua conversa agora. Não, de maneira nenhuma. Porque, como eu falei, é um processo. É um processo. Então, qualquer coisa que ela não tenha conseguido absorver esse ano, em função da pandemia, das aulas online, da falta de estímulo, porque acaba tendo mesmo, porque não tem o convívio diário ali, a questão da interação com os coleguinhas, mas ainda assim é importante ela dar continuidade à série dela.
Tá? Porque... Dificilmente eu vou chegar para você e falar assim, olha, essa criança ela precisa ser retida naquela turma. Nesses anos iniciais, de maneira nenhuma. Ainda mais essas condições de pandemia, né? Porque Exatamente. a Todos criança vão não estar vai perder. na mesma situação. Sim, não, e mesmo não tendo pandemia, tu falou que a turma já é diferente, né? Cada um vai no seu ritmo, então não quer dizer. Então, Exatamente isso. Vamos Exatamente tirar isso. isso da cabeça e vamos deixar o filho seguir junto com a turma, né? Pro segundo ano, todo mundo feliz junto. E também E a criança dá conta, viu? Ah, com certeza. Porque eu acho que as mães ainda ficam com aquela, né? De repente ela não quer ver o filho dela com a próxima turma e ele não estando no mesmo ritmo, mas de repente no início do ano já está lá, né? Não tem por que ficar com isso aí na cabeça, né? E também eu até botei aqui a questão da autoestima, porque de repente ele é o único que não vai seguir com a turma. Né? Sim, Até que exato. isso vai fazer bem para ele, uma coisa que ele pode aprender um mês depois, que pode ser. E eu vou te falar rápido, que essa que questão da demore um ano autoestima inteiro. é muito importante, tá? Quando o aluno gosta dele, ele se sente capaz. Veja, nesses anos que eu tenho, tá, trabalhando com a psicopedagogia, eu já recebi alguns que chegaram para mim. Inclusive, um foi muito marcante. Ele era dislexo, no final nós descobrimos a dislexia, mas ele chegou para mim e falava: eu não sei porquê, assim, me desafiando mesmo, né? Eu não sei porquê que você está tentando me ensinar. Você não sabe que eu sou burro? Porque escutou isso. Aí você pensa, uma criança com 9 anos, tá? Sofrida, 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 acabada de tanto olharem e apontarem o dedo. Ah, fulaninho não sabe. Ah, fulaninho não Fulaninho aprende. não tem condições. Fulaninho até agora nada. Então ele começou a internalizar isso. Eu sou burro, não adianta, não E luta acreditar não que isso briga era por mim, verdade, porque não né? vai valer a pena. Não Eu tive que confia, não começar acredita em mim. primeiro removendo Uhum. todo esse sentimento a partir de atividades que ele era capaz de fazer, ou seja, mostrar para ele que ele é capaz sim de fazer muita coisa. E ele reconheceu. E aí sim eu consegui a disposição dele, porque se eu não conseguir a disposição dele, tá? Se eu não conseguir que ele acredite em mim, se eu não conseguir fazer com que ele acredite nele, que ele é capaz, e que acredite no que eu estou falando, de que ele é capaz, é assim, ó, é chover no molhado, como diz o Não ditado. rola, né? Não anda, né? Não rola, não rola. Jane, como lidar com a expectativa dos filhos? Seja positiva, que legal, aprendi a letrinha, estou conseguindo ler, ou da expectativa até negativa, né? Essa estima é baixa quando tá ali dando estalo na leitura, dicas, né, para os pais. Sim, a conversa primeiro é muito importante. Uma coisa que hoje, eu falei lá atrás, inclusive, né, que hoje nós temos sempre uma agenda muito sobrecarregada, tanto as crianças quanto os adultos. O mais importante não é a quantidade, mas é a qualidade. É aquela hora-qualidade. Tá? Tirem o tempo, papais e mamães, tirem um tempo, meia hora que seja. Parece que é pouca coisa, mas aquela meia hora, se for com qualidade, vai ajudar muito. A criança, ela tem, na realidade, como referência o adulto que cuida dela, normalmente pai e mãe, né? Então, senta no chão. Aula. Exatamente, senta no chão, olha os cadernos, né? Busquem uma atividade para fazer juntos, uma atividade gostosa, uma pintura com tinta guache, uma pintura lápis, uma recorte colagem, uma brincadeira de casinha, de panelinha, de carrinho, de aviãozinho, meia horinha, todos os dias. Tá? Reforcem o que a criança tem dentro dela, ou seja, eu sou amada, eu sou querida, se importam comigo. A expectativa vai diminuir, a frustração, aquela ansiedade. Por quê? Porque ela sabe que tem alguém junto dela. Sim, diferente de, não, eu tô remando sozinho nessa maré, tô num barco com fundo furado. Não adianta eu fazer nada que eu não vou chamar atenção, né? E aí, às vezes, muito pelo contrário, né? Começa a ser ruim a chamar atenção pro pai ficar ali a meia horinha lá dele. Que podia ter feito meia horinha. Meia horinha. Né, Jane? Ai, que legal, você leu, né? Fazer festa. Cada vitória tem que ser comemorada com fogos de artifício. Não, com certeza, com certeza. É uma etapa muito boa. Vamos lá para outra, que o tempo está correndo. Eu acho que se encaixa um pouquinho nisso a expectativa. Como incentivar sem mostrar preocupação com o ritmo da criança, para os pais ansiosos? A gente acabou de falar, exatamente. É isso aí. E falar, e outra coisa, e citar exemplos. Olha, na internet tem muitos filmes.
tá? A internet nos ajuda muito, né? Muita coisa, muitos filmes aonde você percebe que assim, ó, todos são capazes, porém cada um ao seu ritmo. Eu vou dar aqui 2 filmes, Diz tá? aí. Um é Mãos Talentosas. Não Esse filme é conheço. fantástico. É um filme, inclusive, é baseado em fatos reais, tá? É o filme de um neurocirurgião, onde ele tinha uma mãe analfabeta e ele se tornou, ele é negro, então veja, negro, filho de mãe analfabeto, e ele foi o neurocirurgião que fez a primeira separação de gema-siamesas juntas pela Sim, parte craniana. sim. Então, veja onde esse homem chegou. Mãos Talentosas, anotem, é fantástico esse filme. E o outro, Como Estrelas na Terra. É um filme indiano, mas bastante engraçado. Se preparem para chorar, porque o filme é lindo, é lindo. É o filme de uma criança que é muito cobrado, os pais não entendem. Existe a comparação dentro de casa, porque um filho é brilhante e o outro não. Bom, não vou ficar contando o filme, porque E eu a espero que própria, vocês vejam. falando nisso, né, Jane, a própria criação em Sem Querer repete, né? Que a gente teve É, dos nossos pais. Então, é tem que verdade, é tentar verdade. analisar e ver que ponto onde está errado aquilo ali, que para a criança não faz Exatamente. sentido, né? Até outro Cobrança, momento, né, que a cobrança gente está vivendo, né? A cobrança ela tem que ser feita de maneira adequada. Não é que você não vá cobrar, você tem que cobrar, obviamente, porque a Sim, vida vai nos sim. cobrar o tempo inteiro, Até tá? conforme a Mas idade da não é criança também, né? apontando o dedo, olha, não, olha, é chamar e buscar ver o que está de verdade acontecendo. E não simplesmente pegar e tomar como premissa que a criança é a culpada. Ah, você não quer nada, não está aprendendo porque não quer, não se Você só esforça o tem essa suficiente, não obrigação, está não tem que prestando atenção trabalhar. na aula. Não é assim que É, tem muito funciona. disso, né? É, tem muita coisa conservadora ainda, né? A gente já falou sobre o momento importante da participação e presença da psicopedagoga, então a gente acabou falando junto com outro tópico. E também acabamos falando também sobre os motivos da criança ter dificuldade no processo de alfabetização também. Uma última que está um pouquinho ali só longe do que a gente estava falando, que até a gente já comentou um pouco por cima, sobre a escola, né? De não colocar a culpa na escola que não alfabetizou. Então, os pais, por Não. exemplo, que esse ano estão já pensando em qual escola que o seu filho ano que vem vai estudar no primeiro ano, quais critérios que tu acharia muito importante para passar aqui na hora de escolher uma escola? Porque os pais sempre querem acertar, né? Bom, a escolha da escola, ela tem que ser feita pelos pais com a criança. A primeira coisa que a gente tem que perceber, a criança se sente bem naquele espaço, porque eu só vou ficar legal num ambiente que eu me sinto à Uhum. vontade, que eu me sinto acolhido. É verdade. E tem crianças que se adequam com facilidade com escolas com um método mais tradicional, com normas mais rígidas. Ela flui perfeitamente naquele ambiente. Tem outras que precisam de uma coisa mais lúdica, mais relaxada, né? mais criativa. Então, a gente tem ali vários métodos de educação. Aqui em Rio Grande, eu não sei te dizer se nós teríamos essa variedade toda, mas nós temos ali alguns perfis de escola onde Sim, sim. eles disponibilizam, tá, vários métodos, né? Um que de repente segue a parte mais lúdica, outros que de repente pega a parte mais tradicional, outros que pegam mais aquela parte do construtivismo, tá? Então não existe o certo e o errado, não existe o pior e o melhor. Existe a criança e existe um método adequado para ela. E o que a gente Sim. tem que buscar? Um método adequado para ela. A criança ela tem que ir à escola, ver o espaço, circular pelo espaço, conhecer a sala de aula, conversar de repente com a professora, se possível, né? Para ver se rola empatia, tem que ter, Sim, sim. né? Porque já deve ter acontecido com todos aqui. Eu sempre falo isso nas aulas que eu dou e todos já devem ter tido essa experiência. Por exemplo, eu não, meu caso. Agora a tia aqui. Eu não gosto da língua portuguesa. Não gosto. As regras, eu adoro escrever, eu adoro ler, mas a norma culta, a parte ortográfica para mim é a morte. Para que perder Adjetivo, tempo com isso, substantivo, né, subjetivo, Jane? não sei o que, aquilo tudo ali para mim é tudo assim, ó, 6 e meia dúzia. Muita regrinha, né? É muita regra. Então, para mim não rola. Mas eu já tive
tá? Aulas de língua portuguesa em que eu me apaixonei. Por quê? Porque eu era apaixonada pela professora. Isso que eu ia falar. Então, Professor assim, faz toda a às vezes diferença. você não gosta daquela disciplina, você não gosta não da aula, mas da disciplina em si. Sim, Mas se o professor, tá, for parceiro, for colega, tá? Ele com certeza vai conseguir cativar os alunos e trazer aqueles alunos para ele. Ok? E com aí, certeza. consequentemente, o aluno ele vai se esforçar mais, porque você sempre quer agradar quem você gosta. Com Se a criança certeza. gosta do professor, ele vai querer agradar aquele professor. Ele vai prestar mais atenção naquilo que ele fala. Prestando atenção, ele vai aprender. Então, é quase que vamos botar assim, uma receitinha de bolo nesse sentido. Tá? Sim, O não. professor, ele tem que trazer o aluno para ele. O movimento é esse. Não é o aluno que tem que ir ao professor. O Já professor tem é que que tem que conquistar o aluno. buscar esse aluno Sim, e sim, mesmo fazer muito com que difícil, ele né? seja ali visto como um parceiro, como Tem que um ter uma troca colaborador, ali. como um É. amigo em sala de aula. Aquele que eu sei que eu vou poder contar, Sim, né? sim, nas No horas momento de difíceis dificuldade. né, de dificuldade. Isso de levar a criança é muito importante. Eu lia muito quando eu queria ver uma escola para Martina, né? Porque, é claro, a criança não vai decidir, né? Porque, por exemplo, se for uma escola particular, se tiver muita diferença ali da mensalidade, tu vai botar na balança e ver o que vai valer a pena. Mas Obviamente, eu é. sentia muito isso assim, ó, por mais que, por exemplo, uma escola seja conservadora e não seja o perfil da criança, entre aspas, se ela entrar na escola e se sentir bem, né? Se ela vê lá que é colorido, que ela gosta, né, dessa parte sensorial, se ela vê que tem vários brinquedos dentro da sala de aula, ela vai conquistar. E eu brinco muito que a gente foi em 3 escolas e uma totalmente diferente da outra. Primeiro começou com atendimento, né? Isso, O de marcar, o férias. agendar para ir conhecer a escola. Ótimo, aproveitem essa oportunidade. Fomos muito acolhidas numa escola, na outra nem tanto, né? E eu uma mediana. Aí me perguntava, mas tu vai medir por isso? Eu sim, é o cartão de visita, é a primeira impressão, querendo ou É não, isso fica, aí, né? com O resto vai certeza, com somar, né? certeza, com Aí, certeza. por exemplo, assim, a gente foi numa escola que a pessoa que nos guiou tinha a chave de todas as salas importantes para mostrar para ela, laboratório, sala de informática, biblioteca, abriu todas, sabe? Com a maior dedicação, assim, porque querer vender, né? E não adianta também só querer vender e a escola ser ruim, né? Então é um Com complexo. certeza. Aí entrou em laboratório, mesmo que não seja a fase dela ali, já conquistou ela para ficar nos outros anos, né? O que ela ia Com aprender nos outros certeza, com anos. certeza. Aí uma outra escola, essa sala aqui é a sala de. Não era recreação que eles usavam o nome. Não me lembro agora, mas era uma sala que não era sala de aula. E a Martina, ai, mãe, eu quero ver, né? E ai, a gente não pegou a chave, também não foi atrás, sabe, para buscar a chave. E eu, pô, que pena, né? E aí Aham. tu vai analisando ali a entrevista. Pô, a escola que ela tá hoje, conversaram com a Martina, deram papel para ela desenhar, conversaram com ela. A Isso, entrevista foi com ela, não foi isso. com a mãe. A mãe foi Perfeito, perfeito, é isso o aí. além, né? E a outra É isso não, aí. uma coisa mais burocrática comigo, e me mostrando o papel, né? E a Martina de meio que de lado, eu não é aqui que eu quero que ela fique, né? E aí a gente vai É indo, né? bem Graças isso. a Deus a gente É teve bem isso. sorte. Se naquele momento que você está do lado e que eles querem te vender alguma coisa, tá nessa situação, pensa no É momento que eles já verdade. estiverem ali com um contrato assinado e ela só. É bem isso. E até Aí a hoje, gente graças a faz ali Deus. um termômetro, né? Tem que fazer tudo isso, tem que ver todos esses ambientes e assim, todos esses aspectos. E como eu falei, a criança tem que se sentir bem dentro daquele ambiente, Sim, tá? sim. Porque caso contrário, ela vai começar a ter dor de barriga, dor de cabeça, mesmo que aquela dor de cabeça, ai, mãe, tô com uma dor de cabeça, que não tem dor de cabeça. A É razão é outra, simplesmente né? aquela a É. fuga para que eu não quero ir para aquele lugar que eu não gosto, eu não me sinto bem. Ela nas Fugir, né? entrelinhas está Uma dizendo defesa isso. dela para fugir, né? Exato. E até, independente da criança ser a parte mais lúdica, de gostar de uma parte mais assim, o primeiro ano tem muito disso ainda, né? De não deixar de uma hora para outra para a escola, né? O medo, né? Da adaptação da criança. E aí a sala da Martina, ela não é nem com classe, assim, normal de gente grande, nem jardim, né? E ela é adaptada, achei legal, porque o quadro não fica sempre no mesmo lugar, tem rodinha. Sim. Aí cada hora a aula é de um ângulo diferente. Eu acho que É isso para o porque torna um sensorial para a ambiente bem criança dinâmico. com certeza, com certeza. E eu acho que isso Exatamente. estimula muito eles também, né? A Com gente gostou certeza. muito, assim, da escola. Deu certo.
Ai, que bom, que bom. É muito bom ouvir isso. Como professora e como terapeuta, é muito bom ter um depoimento assim, de uma mãe que está realizada com a escola que escolheu para o seu filho. Com certeza. É sinal de que esse filho vai ser muito bem sucedido lá. Com certeza. Vou ler mais alguns comentários aqui, porque a gente já vai terminando, a gente vai se despedindo aos poucos aqui. Tudo feito com amor tem mais retorno. Mari Velas. Minha amiga Jane, uma mulher inteligente e competência. Letícia Scalier mandou traumas para ti. E se tu também enxergar alguém no comentário aí que tu conheça, Jane, queira mandar abraço, fica à vontade, porque às vezes o nome aqui não é bem... É um nome de perfil que a gente às vezes não conhece, né? Ai, peraí que eu entrei no coisinha errada aqui. Ó, boa noite. Deve ser lá de Moçambique aqui, Jane. Parabéns para você e obrigado por compartilhar conosco esse conhecimento. Abraço. Stella André é o perfil. Ó, a Miriam aí, ó, tua parente, a Miriam Bussing. Parabéns, Raquel e Jane, por temas importantes abordados com seriedade e propriedade. Obrigada, gente. E a gente vai se despedindo. Eu peço que tu deixe uma mensagem, porque o nome do projeto é Uma Maternidade Mais Leve, então a gente sempre tenta trazer assuntos, né, que às vezes perturbam as mentes das mães e fazer com que seja mais leve. Eu acho que a gente seguindo o coração, né, Jane, a gente fica mais calmo e as coisas vão se encaminhando. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para essas mães para ter uma maternidade mais leve nesse assunto, né, do processo de alfabetização. Bom, a única coisa que eu posso dizer para vocês e que eu te digo que é assim, é uma fórmula, essa verdadeiramente é infalível, tá? Ame os seus filhos, deem tempo para eles, deem colo para eles. Uma criança, quando ela se sente verdadeiramente amada e querida e protegida, ela vai longe, porque ela sabe que se ela cair, ela vai ter alguém ao lado dela com quem contar. Tá? Então, qualquer coisa que eu diga diferente disso, eu vou estar, na realidade, negligenciando, tá? Ame seu filho, dê tempo para ele. Quando eu digo tempo, não é o tempo, espaço, não, é o seu tempo para ele. Sim. Dê colo para ele, independente da idade. Às vezes eles ficam até um pouquinho com vergonha. Mas a gente quer um colo, né, Jane? Mas quem não gosta de um afago, quem não gosta de um cheirinho, quem não gosta... Gente, cheiro de filho é a coisa mais gostosa que tem na vida. Eu falava que, assim, eles estão dormindo na cama quentinhos, né? Você vai lá, dá um beijinho, sente o cheirinho. Se eu pudesse, eu engarrafava aquele cheiro e levava comigo para todos os lugares. Então, sabe, dê um cheirinho no filho de vocês. Mimem no bom sentido, tá? Façam com que eles sintam crianças. Respeitem o tempo deles. Os dois tempos, o tempo idade e o tempo de brincar, o tempo de dormir, o tempo de imaginar. Isso é o mais importante. E fazendo todas essas coisas, vocês vão ter crianças maravilhosas, assim, tanto dentro de casa quanto em sala de aula. Com certeza. Jane, obrigada de coração. Vamos marcar outras aí com outros assuntos, hein? Que isso aí vai. Com certeza, eu estou à disposição. Gosto muito desse contato. Tá? Eu agradeço profundamente, Raquel, o convite. Agradeço a quem esteve presente aqui com a gente. Tá? Falo aqui de coração como mãe e como profissional que esse tema é maravilhoso. Falar sobre filho, falar sobre educação, falar sobre criança é muito bom. É muito enriquecedor. É apaixonante, né? A gente vai se empolgando. Quando eu comecei a live, não... assim, tá, vou fazer uma ou duas, né? Já tem agenda até novembro, então vamos seguir. Nossa, coisa boa. Pessoal, obrigada por tudo. Quem não conseguiu aí encaminhar para algum amigo, alguma mãe que está precisando de umas palavras acolhedoras, assim, tá? Essa live vai ficar gravada aqui no feed. E até a próxima. Sábado que vem a gente vai conversar, Jane, sobre a Ayurveda obstétrica. A alimentação das mães. Que coisa boa! Obstétrica, com a Bruna Barros. Esperamos todas vocês. Beijão. Tchau, Jane. Obrigada. Excelente tema. Um beijo, tchau. Boa noite para tu. Boa tarde ainda. Boa noite, Moçambique. Boa noite, Moçambique. Tchau, beijão. Beijo, tchau.